Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou continuar falando sobre a teoria geral da norma penal, tratando necessariamente do princípio da intervenção mínima, tudo bem? Então, o princípio da intervenção mínima, seguindo aquela ideia de que o direito penal ele é somente aplicado quando estritamente necessário, porque o direito penal é a última ratio e que o direito penal é só aplicado quando os outros ramos e outras áreas do direito não forem capazes de solucionar aquele determinado conflito, nós temos dois tipos de caracteres, né, para essa estrita aplicação, né, do direito penal diante dessa necessidade. Então, tem o caráter subsidiário, né, e o caráter fragmentário dessa necessidade estrita de aplicação do direito penal. O caráter subsidiário é propriamente subsidiário porque o direito penal só é aplicado depois de todas as áreas do direito se demonstrarem insuficientes, incapazes, né, de resolverem aquele determinado problema. E o caráter fragmentário, propriamente dito, o caráter fragmentário é aquela ideia de que o direito penal, os ilícitos penais, são um fragmento de condutas, né, reprováveis, em comparação ao todo, né, do ordenamento jurídico, ao todo dos ilícitos existentes, né? Os ilícitos penais são uma fração de todos os ilícitos existentes no ordenamento jurídico existente, vigente, né? Então, esse caráter fragmentário ele realmente existe porque o direito penal ele somente cuida desses ilícitos penais, que são aqueles ilícitos que envolvem meios jurídicos mais importantes, né? Que envolvem casos de relevante lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, tudo bem? Então, no geral, o direito ele tem a função de garantir a manutenção da paz social, solucionando ou evitando conflitos de forma a permitir a regular convivência em sociedade. No entanto, somente o direito penal é capaz de solucionar determinados fatos, né, determinados problemas. De acordo com André Azezelli, ele faz essa relação entre esses caracteres, né, o subsidiário e o fragmentário, com dois aspectos. O caráter subsidiário ao aspecto qualitativo e o caráter fragmentário ao aspecto quantitativo, né, do controle social. E por quê? Essa relação do caráter subsidiário com o aspecto qualitativo se dá porque existe essa excepcionalidade da incidência do controle, que deve ser orientada pela configuração de situações eticamente intoleráveis no contexto social. Só o direito penal resolve. Então, esse aspecto qualitativo ele existe em razão do fato de que só o direito penal pode resolver determinadas situações, né? Em razão da sua especialidade, em razão da sua função específica para determinadas questões, para determinados problemas, né? Então, ele somente vai ser aplicado realmente quando aquelas outras áreas não forem suficientemente capazes de resolver o problema, né? E por isso qualitativo, né? Por isso que ele tem uma função específica, né? E também faz essa relação entre o caráter da fragmentariedade com o aspecto quantitativo, né? Que seria o quê? Que nem todo fato ilícito é necessariamente um ilícito penal, né? Como já havia falado antes. Embora todo ilícito penal seja um fato ilícito. Temos aí temos aí que a incidência do controle deve ser limitada a apenas uma parcela dos fatos ilícitos, né? Então, como eu falei, de todo o ordenamento jurídico vigente, né, de todos os fatos ilícitos existentes no ordenamento jurídico, né, de acordo com o princípio, esse caráter da fragmentariedade, tão somente o direito penal irá regular aqueles ilícitos mais reprováveis, né, que visam proteger esses bens tutelados mais importantes, né, que carregam essa dignidade penal, né, que tratamos na aula passada sobre o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, né. Agora, num apanhado geral, qual é a função do princípio da intervenção mínima, né? Então temos aqui uma questão simples, né? Que de acordo com a subsidiariedade, que é o caso da aplicação do direito penal em último momento, né? E o caráter da fragmentariedade, que é a reprovação de condutas específicas em razão da sua alta reprovabilidade, em razão do perigo, a lesão
forte de direitos específicos, né, que a gente vai ter essa aplicação do direito penal, né. O princípio da intervenção mínima ele foi feito especialmente para o legislador e para o intérprete da lei. Para o legislador, para que ele saiba, no momento de legislar, que ele deve buscar aplicar o direito penal, né, legislar acerca de uma determinada conduta acompanhada com o direito penal, quando o bem tutelado, quando a questão em si for realmente importante, né, que envolva um bem tutelado que esteja exposto a perigo, na iminência de um perigo forte, seja uma situação extremamente reprovável e que realmente nenhum outro ramo do direito penal, do direito possa resolver aquele determinado conflito, certo? César Roberto Bittencourt também fala algo bem interessante com relação a esse princípio, que é o seguinte, abre aspas, o princípio da intervenção mínima orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Então, a criminalização ela só é legítima se ela for a única forma, o único meio adequado, suficiente para resolver aquele determinado problema, né? Então, a aplicação do direito penal é realmente só aplicado quando os outros ramos do direito forem insuficientes para dirimir qualquer problema, para solucionar aquele determinado fato. Se outras formas de sanção, outros meios de controle social revelarem-se suficientes para tratar desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. Logo, temos aqui que se outro ramo do direito resolver aquele determinado problema, criminalizá-lo, se valer do direito penal para criminalizá-lo, não será adequado, não será recomendável, né? Porque, como falamos, o direito penal é a última racha, né? A derradeira trincheira, é a última instância, o último ramo do direito que pode ser usado, pode ser aplicado para solucionar determinado conflito. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas, e não as penais. Então é basicamente isso. A próxima aula será sobre o princípio da insignificância ou da bagatela, seguindo essa ideia realmente de que o direito penal ele realmente só deve tutelar e proteger e tratar sobre aqueles bens jurídicos que sofrem grandes ameaças, lesões, né, que são realmente afetados, certo? E por isso que a gente tem que estudar o princípio da bagatela, ou o princípio da insignificância, porque muitos tribunais já decidem que, a depender do caso concreto, né, o próprio objeto que foi lesionado, o próprio objeto que foi afetado, ele não tinha essa capacidade, essa alta relevância, alta importância para ser criminalizado, né? Para ser penalizado. Então tem alguns entendimentos nesse sentido e por isso que o princípio da bagatela é importante ser tratado. Então eu fico por aqui. Curtam o vídeo, façam comentários, deixem sugestões. Se precisarem entrar em contato comigo, me escrevam pelo Instagram, que eu estarei disponível para dirimir qualquer dúvidas e conversar no geral. Certo? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.